Olá, boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão, gente? De sábado. Tô aqui. Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. O Luiz Henrique entrou e ele vai participar da nossa live de hoje. Eu vou dar um ok para ele entrar aqui. Peraí. Oi, meninas. Os meninos já estão aqui. Ei, Bruna. Ei, Fernanda. Bruna, querida minha, paciente minha. E hoje, gente, a gente vai estar falando de um tema super importante que eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque as pessoas sofrem pra caramba com isso, que é a ansiedade. E eu e o Luiz Henrique, nós separamos assim, o que tem de melhor para vocês, para o Luiz está entrando. Para a gente estar ajudando vocês aí a reduzir o nível de estresse, a prevenir a ansiedade e também a quem já está passando vivendo um transtorno ansioso, a estar conhecendo mais seu transtorno e buscando formas de reduzir. Por que eu gosto tanto de trabalhar com ansiedade? Porque é um transtorno que o tratamento é combinado, sabe? O principal foco do tratamento é a terapia. Não só terapia, como uma mudança no estilo de vida. Eu vou falar isso bastante durante a live. E eu vejo assim o resultado, sabe? É impressionante o quanto que a gente vê a melhora na vida e na qualidade de vida das pessoas quando elas se engajam no tratamento. E aí se engajar é isso, é mudança no estilo de vida, é entrar na terapia. E aí a gente vai falar de várias formas de combater a ansiedade, que a ciência falou sim, é tratamento de ansiedade que não são medicamentosos. E eu vou estar também falando, tirando as dúvidas sobre os medicamentos. E vocês devem estar assim, gente, quando usa medicamento, quando não usa, será que minha ansiedade é funcional ou é disfuncional? Ou seja, será que é um transtorno ansioso? Vamos ver aqui. Solicitações. Adicionar. Vamos ver. Agora se o Luiz Henrique vai entrar. Ele é psicólogo clínico com formação em terapia cognitivo-comportamental, assim como eu, entrou. Ei, Lois. Gente, Boa tarde. boa tarde. Eu tenho mania de chamar ele de Lois, porque ele é um amigo meu, Sete Lagoas. Mas, Luiz Henrique, tá? Se Isso. apresenta aí pro Boa pessoal. tarde, pessoal. Sou o Luiz Henrique, sou amigo de Natália há muitos anos, eu conheço ela. Sou psicólogo, sou formado pela PUC em 2009. Tenho pós na área de terapia cognitivo comportamental. E muito bacana a gente abordar esse tema da ansiedade, porque é uma coisa que está muito recorrente hoje, né? Com tudo que a Tá. gente tem passado, com essa questão de quarentena, isolamento social. Então, acho que essas coisas ficam mais afloradas ainda, né? É verdade. Porque a gente vive num ritmo de vida, às vezes, muito acelerado e, de repente, a gente não tem nem tempo para É. observar tantas coisas. E aí, de repente, quando você é colocado em isolamento e quebra essa rotina, né? Que a gente tem, que é tão forte, isso tudo fica muito mais à flor da pele, né? Muito mais E, aflorado. e a gente é assim, eu falo que a ansiedade a gente já é campeão no mundo de transtorno ansioso. Eu acho que a quarentena só veio para agravar mais a situação, sabe? A ansiedade, as taxas mostram que 30% das pessoas vão desenvolver um transtorno ansioso ao longo da vida, mais ou menos 30%. E eu falei, a gente vive numa situação de um estresse tão grande. O que já era um problema, já era um desafio para nós, agora ficou assim, né? Um problema enorme, uma situação enorme. E as pessoas precisam ter conhecimento, saber como prevenir, saber como lidar, porque isso, a psicoeducação, é uma das ferramentas, né, fundamentais para a gente estar abaixando e estar combatendo a ansiedade, que gera sofrimento pra caramba. Está associada, eu falo demais, viu, Luz? Só uma coisa que eu ia falar. Está associado, inclusive, ao aumento da taxa de suicídio, sabe? As pessoas ansiosas têm muito mais predisposição à depressão e mesmo as pessoas que não desenvolvem
depressão, a taxa de suicídio é em torno, em média, 2 vezes maior. E é um transtorno com muito recurso de tratamento. É por isso que é importante a gente começar a gente conversar a respeito, né? É porque é uma coisa que às vezes a gente entende que o normal é não ter ansiedade, mas a ansiedade é uma coisa importante na nossa vida, é um mecanismo de defesa nosso, né? Só que a Exato. gente precisa estar atento a questão do qual que é o tamanho que ela está tomando na nossa vida. É. Que maneira que ela está influenciando, como que eu tenho lidado com isso, principalmente isso, né? Como que eu tenho lidado com tudo isso, com essa ansiedade que eu estou sentindo. É. Você está conseguindo me ver na câmera? Tô vendo Ah, direitinho. Você tá me vendo direitinho? eu estou te vendo porque eu não estou me vendo. Ah, não, Aí eu não é sei se isso eu tô, mesmo. Ah, você não eu está não se sei se eu, vendo? não tô entendendo por quê, mas eu não sei se eu estou enquadrado aí na câmera certinho. Espero que sim. Né, aqui, o pessoal, eu gosto que quem mais responde são as pessoas. Gente, vocês estão vendo o Luiz certinho? Vocês estão nos ouvindo certinho e nos vendo direitinho? Dá um ok aí. O pessoal, você vai ver que é o melhor retorno, feedback, das pessoas que estão Pessoal, né? Porque eu não sei. nos Eu tô acompanhando. vendo, eu tô vendo só da metade para cima, você, mas para baixo eu não me É. vejo. Tá escuro. Aí, ó, o Gustavo já falou, ei, Gustavo, tá tudo certo, então vamos dar Ah, tá certo. continuidade. A Ótimo. Bruna também falou, Thaís. E aí, você falou até um ponto já importante para a gente já estar puxando, né? Quando que a ansiedade, é natural, a ansiedade vai nos acompanhar, né? Falo que quando que ela está se excedendo, quando ela está, eu falo, deixando de ser funcional, né? Que acho que essa é a maior dúvida. Se a gente está aqui, vem, a ansiedade existe, nos acompanha, é um mecanismo de sobrevivência, mas será que está demais? Exato, né? É aí que a gente tem que aprender a se observar, né? É. E aí, Igual a gente estava conversando sobre essa rotina que a gente leva, muitas vezes a rotina nossa, pelo o ritmo de vida que a gente leva, a velocidade com que as coisas vão acontecendo, você não tem tempo nem de se observar, né? é. Só que quando essa ansiedade excede, ela vai começar a atrapalhar o nosso próprio, essa rotina que a gente leva, nosso cotidiano. As coisas simples do nosso cotidiano vão começar a ser afetadas, né? E aí que a gente tem que começar a prestar atenção um pouco, né? Exatamente. Eu falo que a ansiedade é uma resposta natural, que todos nós temos mecanismos de sobrevivência, que eu falo que está até associado ao nosso circuito do estresse, que é uma área da amígdala, bem no meiozinho do nosso cérebro, sabe? E que ela que dá o gatilho. Eu falo que a questão do nosso estilo de vida, esse acesso à tecnologia tem um papel também. É como se esse gatilho já tivesse um pouquinho desregulado, dando muito, sabe? Tom, perigo, perigo, mesmo em situações que não estaríamos. E esse estímulo, essa tecnologia, eu falo que é uma forma de estar lá, como se fosse dando esse pequeno enter. E aí já é uma recomendação que eu dou para todo mundo. Cuidado com essa tecnologia. Use o celular, como tudo na vida, com equilíbrio. Qual que é a recomendação, né? Para o adulto, para a criança é bem específico de coisa que eu faço etária. O que eu falo no meu consultório para o pessoal é 1 a 2 horas por dia. Usa de uma forma consciente, sabe? Não tá deixando de nos acompanhar aqui, não tá deixando de estar curtindo algo, né? De estar se divertindo na internet também. Porém, cuidado com o excesso, porque já foi provado, inclusive esse excesso de tela vai dando gatilho, sabe? Vai dando enter, como se fosse... E aí, quem não sente uma inquietude grande, quem fica o dia todo no celular, o nível de atenção cai, mas eu acho que isso é assunto para as próximas. Eu acho que o excesso de tecnologia vale mais uma live, Ah, com não é? certeza. Certeza, porque passa muito até por essa questão de presença, né? Como que a gente perdeu um pouco de presença. De conexão com as pessoas. Exato. A gente nunca tá onde a gente está de verdade. A gente tá fisicamente, mas a cabeça nunca tá. E você vê que o tanto a gente estimula, a gente nem tem paciência para parar para ler um texto, para ver um vídeo um pouco maior. É como se a gente Exato. estivesse naquele modo enter, 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 passa, 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 passa. E o nosso cérebro vai, tanto é que a dependência de tecnologia, a ciência já está aí, já validou, já tem todo o respaldo científico para ir mostrando os prejuízos e associado ao aumento da ansiedade.
E aí a gente aqui no isolamento, se não nos vigiarmos, o que é que acontece? A gente fica o dia todo deitado lá no Celular, sofá, no celular. E a gente exato. não toma todas as medidas de prevenção. E a ansiedade cresce. E, como todo vício, faz mal e você não larga. Olha que fogo, né? Mas, vamos lá, né? Acho que eu falo que eu vou falando, vou te mostrando algumas coisas que todo mundo me pergunta, né? É uma dúvida básica. O que é ansiedade? O que ela provoca? Quais são os sintomas de ansiedade? Quanto que a minha ansiedade é só ansiedade ou virou um transtorno, né? E como é que o mais importante, como que a gente previne e cuida da ansiedade? Eu acho que assim, primeiro, assim, para a gente falar um pouco, assim, a gente entender o que é ansiedade, porque a gente já tocou um pouco no assunto, mas é assim, é uma resposta do nosso corpo a um perigo que possa vir a acontecer, né? Eu fico, às vezes, no consultório, para explicar às pessoas, eu dou sempre um exemplo assim. Você está andando na rua e você sabe que numa casa tem um cachorro bravo. A ansiedade é o que te faz atravessar a rua, mudar seu caminho para não passar na porta daquela casa. É como se fosse um pré-medo, Maravilhoso, né? exatamente. Mas ela é interessante, é importante a ansiedade. Por que ela tem que existir? Eu li uma vez uma pesquisa que nós desenvolvemos ansiedade porque lá, vamos pegar aí, quando o ser humano está se desenvolvendo aí, lá na época das cavernas, né? Os seres mais ansiosos tendem a sobreviver mais, porque é como se ele não pagasse para ver o perigo. Na Uhum. hora que ele percebe que algo pode lhe causar perigo, ele foge antes, né? Ele Aham. evita aquele perigo antes, né? Então, assim, Aham. por isso que hoje nós somos tão ansiosos, porque, do ponto de vista evolutivo mesmo, os ansiosos tendem a sobreviver mais. Aham. Porém, essa ansiedade também pode extrapolar, né? E aí que a gente tem que começar a observar e a tomar conta disso, né? Uhum. As principais coisas que a Exatamente. gente tem que tomar conta é porque são situações, às vezes, cotidianas, situações simples, e a gente começa a ter uma preocupação excessiva com aquilo, Aham. né? Que De é uma, maneira que isso começa a afetar a maneira como a gente lida com a coisa que é comum, que é simples, né? A né? Vanessa até pediu para falar sobre a ansiedade generalizada e já vou puxando aqui, né? Uhum. Que é um dos principais tipos de ansiedade. E eu falo gente, de forma geral, quais são as emoções básicas da ansiedade? Quais são as emoções que estão mais prevalentes, ou seja, que é quase o núcleo da ansiedade? Medo e preocupação. Por exemplo, no transtorno do pânico, é mais o medo que prevalece. No transtorno de ansiedade generalizada, é mais a preocupação. E aí, no transtorno de ansiedade generalizada, o que é isso? É como se a pessoa vivesse com preocupações incontroláveis, ela não conseguisse relaxar. É como se a mente dela tivesse o tempo todo, a maior parte do tempo, eu estou preocupada, eu estou pensando em algo que pode acontecer e que não aconteceu, mas eu fico fixa nisso. Eu falo que é como se o sistema de alerta estivesse dando micro-enters. Estado de alerta constante, né? Constante. Nem é altíssimo, como é no pânico. No pânico, normalmente vem ondas, né, de ansiedade, aquele pico de ansiedade e Uhum. baixa. E a pessoa fica morrendo de medo de ter novas crises do pânico. Na ansiedade generalizada, é aquela coisa mais crônica. É uma coisa que gera um desgaste, um sofrimento, uma inquietude, uma desatenção, um problema no sono. E que a pessoa fica com aquele gatilho, assim, tá lá vendo, quando eu tava lá vendo televisão e fala assim, gente, a sensação é alguma coisa ruim vai acontecer, eu não consigo relaxar. Parece que eu tô preparada para um cachorro bravo aparecer, né? Exato. O tempo inteiro, né? Isso É, causa desgaste muito grande no corpo, né? é. É interessante isso que você falou sobre o pânico, é que após certo tempo a pessoa passa a temer não mais só a situação, mas o ataque, Uhum. o pânico em si, né? E, Porque o pico é muito alto, é, é mais curto, mas é muito alto. Então ela passa a evitar não só a situação, né? Mas ela passa a temer, inclusive, o pânico. Eu exatamente, acho evitar situações, né? exato.
eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho também sobre esses sintomas, né? Ah, O que que isso causa, às vezes, no corpo da gente também, né? Porque exatamente. eu vejo que, por que que existe esses sintomas, essas coisas que a gente sente no corpo? É meio que uma maneira do corpo alertar a gente que tem uma coisa errada, né? Assim, olha, tem alguma coisa errada aí, presta Uhum, atenção, uhum, né? Então, assim, a pessoa com essa ansiedade já exacerbada, o que ela vai sentir? Coração acelerado, é, respiração ofegante, falta de ar, dor no é. peito, sudorese, Que- tremor, Quietude, não tá bom quietude, aqui, não tá bom ali. essa coisa de não tá, não acha um lugar para ela, né? É, Todo lugar que é. ela tá, não tá bom. Insônia, e a gente tem que prestar atenção sempre nos excessos, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu tô comendo demais, né? E tem gente que come de menos, quando Uhum. tá nesse estado, né? Altera o Então a gente tem que apetite, prestar né? atenção, exato, a alteração no apetite, a gente tem que prestar atenção nos excessos, né? Uhum. A pessoa às vezes fica muito agitada Uhum. e às vezes a pessoa fica muito quieta, Exato. mas É, é uma coisa que difere do normal da pessoa, né? desatenção é um pessoal me procura às vezes muito com, fala assim, com dúvida se é transtorno de déficit de atenção, né? Ou se é, na verdade, chega achando que está em déficit de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção, e na verdade, quando a gente vai ver, o diagnóstico às vezes é mais delicado mesmo, quando a gente vai ver é a ansiedade, é o transtorno ansioso. Por quê? A ansiedade gera desatenção, gera problemas na concentração, e aí a pessoa faz essa confusão, né? E problemas no sono também, que quem tem déficit de atenção normalmente costuma ter algum problema no sono, né? E o que eu ia falar também sobre ansiedade, sobre sintomas, mas ah, sobre sobre essa questão da voltando na desatenção e do déficit de atenção. Normalmente o sintoma da ansiedade gera, eu falo que é a ideia de uma catastrofização. Ela pensa nas coisas, na probabilidade das coisas acontecerem, ela aumenta a probabilidade de coisas ruins, negativas acontecerem. E eu falo que no déficit de atenção normalmente é uma inquietude que a ansiedade tem, mas é como se fosse a força. Normalmente o déficit de atenção, a pessoa não está tão preocupada assim com o perigo. Ela se sente, ela busca estímulo, ela tem essa inquietação, não consegue, sabe? E aí manifesta. E outra coisa, olha que confusão ainda vira. 70% do transtorno de déficit de atenção tem comorbidade com ansiedade. Por isso aí tem que ser um passo a passo mesmo, né? Mas eu acho Sim, que voltar e a gente falar assim, continuar falando da ansiedade em si, né? E depois transtorno de déficit de atenção vira outra live, né? com certeza. É, é. E eu falo assim, quando que eu considero que a ansiedade é funcional ou não funcional? Quando eu coloco não funcional, eu começo a partir da ideia do transtorno ansioso. E aí, para esclarecer, porque é ponto comum, minha ansiedade é normal? É esperada ou é patológica? Vamos falar, eu não gosto desse termo, mas só para as pessoas entenderem, né? Eu falo que o que eu considero, né? O que a ciência considera para o diagnóstico, né? Para a gente diferenciar essas duas coisas. A ansiedade funcional gera melhora no empenho e não gera um sofrimento em excesso. Então, eu estou ansiosa aqui, estou fazendo live, mas a ansiedade não tem piorado o meu empenho, não tem me paralisado. É diferente eu não tenho evitado fazer coisas que eu gosto, que eu tinha vontade pelo fato da ansiedade, né, me prejudicar. Né? Então, vou fazer uma apresentação no trabalho, a ansiedade, ela, em vez de. Eu falo que ela vai crescendo. À medida que ela vai crescendo, vai melhorando o empenho. Depois o empenho começa a cair, ou seja, começa a prejudicar. E a, Exatamente. e a gente considera esses critérios. Os dois principais critérios para a gente diagnosticar de uma ansiedade funcional, de uma disfuncional, é perda no empenho, sendo uma coisa recorrente, e também perda no empenho e sofrimento, grau de sofrimento. E constância, recorrência, não é uma coisa também pontual. Ou seja, eu fico a maior parte do tempo sofrendo com essa ansiedade.
né? E o tempo É, também. É o terceiro, é me fala. interessante esse exemplo, que é como se fosse assim, né? A ansiedade funcional é para te mover em direção de uma coisa que é importante para você, né? Por exemplo, você Exato. tem uma apresentação no trabalho, você tem uma coisa para resolver, é aquilo que te faz se preparar melhor para Uhum, essa apresentação, esse trabalho. E aham, quando ela começa a te tomar de maneira que você não consegue agir, aham. aí a gente tem que Paralisar. começar a olhar para ela diferente. Paralisa, É. exatamente. Eu Né? acho que se perguntem, minha ansiedade tem me paralisado ou minha ansiedade tem me colocado em ação? Ótimo. Né? Eu acho que aí a segunda pergunta, não, a ansiedade tem me paralisado. Isso é um padrão? Isso está frequente na minha vida? De novo, tá. Isso já tem um tempo? Por exemplo, na ansiedade generalizada são 6 meses. Sim. Ou, poxa vida, tá na hora de eu buscar ajuda, Uhum. né? E observar quais situações que ela vem sido recorrente, né? Uhum, Quais situações ela tem se apresentado assim? Porque às vezes a pessoa ainda consegue lidar com algumas situações, não causa ansiedade, e outras sim, né? uhum, Mas eu acho que é interessante ter essa autoobservação. Acho que tudo começa por aí, né? A uhum. Eu pessoa também aprender acho. a fazer essas perguntas para ela mesma e começar a se observar nesse ponto, né? É, E aí ela começa a sair sim. desse lugar e começa a ver, não, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar. E nada assim, acho que a quarentena é um momento da gente começar a entrar em contato consigo, não é? A gente estava no estilo de vida muito acelerado e assim sendo exposto a informações o tempo todo. Então a gente não tinha aquele tempo de parar para voltar, para se conhecer, o que é que eu estou sentindo, o que é que me faz bem, né? Como eu posso me cuidar, onde eu estou, né, me descuidando, me negligenciando. Eu falo que olhar para o corpo, né, o que é que eu estou tendo a característica da ansiedade é um estado, uma emoção desagradável com manifestações no corpo. E agora a gente tem que dar uma pausa e num momento muito estressor, que a ansiedade cresce mesmo, aí a gente começa a perceber. Só que quando a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, eu falo que a ausência de informações, quando eu não sei o que acontece, o que vai acontecer, o que eu faço? Eu prevejo o pior. Eu falo assim, gente, o que está acontecendo comigo? Isso não está certo, isso está errado. Isso vai piorar. E a pessoa entra nessa coisa assim. E na hora que a pessoa chega, por exemplo, eu chego lá no meu consultório e eu falo, não, isso é um ataque de ansiedade. No ataque de ansiedade, você vai fazer, vou te sugerir isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa já, sabe? Eu sei o que eu tô sentindo, eu sei o que está acontecendo, eu sei quais recursos buscar. É impressionante. Quando eu não sei, eu falo assim, eu tô aqui, aí dá um barulhão lá fora. Eu não vou pensar que foi o vento. Eu vou pensar, é automático, mecanismo de sobrevivência. Eu vou pensar que algo tá, perigo, tá lá fora. A É mesma a coisa. catastrofização, né? É a mesma coisa. Se eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, eu vou pensar que eu estou passando por um, né? Por um transtorno, vivendo um transtorno grave, que eu estou com algum problema, né? Que a gente hipervaloriza a probabilidade de uma situação, né? De um problema. Então, aí na hora que a gente tem resposta, gente, informação é um dos recursos para a gente lidar consigo, com a nossa saúde emocional, ter bem-estar. E é interessante, assim, que devido a esses sintomas que a ansiedade generalizada causa, né? Quando a pessoa Uhum, está muito ansiosa, que é, respiração ofegante, o coração acelerado, a pessoa, quando está nesse estado, e essa tendência que tem a catastrofização, a é. pessoa, às vezes, eu que trabalho dentro da unidade base de saúde, às vezes a pessoa chega lá achando que está tendo um infarto, né? Porque a Exato. tendência dela é olhar para isso sempre de maneira catastrófica, de maneira. É. Ela sempre enxerga o pior, né? Isso, acho que é bom falar catastrofização, explicar e sempre enxergar, é como se fosse assim, né? É, o telefone toca, ai, aconteceu um acidente. Exato. A É leitura, a ver, interpretação. exato. É isso. A leitura que a pessoa tem é sempre de que uma coisa simples, uma coisa
comum é algo, quer dizer algo pior. Como você falou, telefonema, não, tá me ligando, é coisa ruim. É coisa ruim. É. E, e a gente tem muitos recursos para lidar com a ansiedade, tanto de medicamentos quanto de terapia, de mindfulness. E a gente falar disso também, acho que a gente vai estar ajudando as pessoas, porque a gente precisa trazer esses recursos, né? A gente precisa tanto Uhum. prevenir quanto saber, né? Conhecer as formas de tratamento. E normalmente o pessoal tem muito. Na ansiedade vai empurrando, sabe? Porque não é uma coisa, é um sofrimento, mas como é um sofrimento que quase que acompanha a pessoa a vida toda, a pessoa acha que aquilo é normal. A pessoa acha, e isso vai gerando estresse para o organismo. Um estresse, a pessoa perde qualidade de vida. Quem passa por um transtorno ansioso não encontra paz, calma. O sistema de alerta tá perigo, E preocupa. assim, e a pessoa sofre com as coisas mais simples do cotidiano dela, né? Uhum. Então, daí a gente imagina quanto que isso causa de sofrimento na pessoa, É, né? É assim, um simples telefonema, uma é. simples ida a um Aham. evento, né? Aham. Isso tudo traz sofrimento para a pessoa. E, Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essas questões mesmo da mindfulness, aham. dessas, dessas ferramentas, né? Porque são coisas geralmente muito simples. Se a gente for Aham. falar de mindfulness mesmo, é uma coisa simples, não é uma coisa tão fácil, né? Aham. Mas é uma coisa simples, né? Uhum. O que quer dizer o mindfulness, né? Mindfulness é o que? Atenção plena. A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com algo que possa vir a acontecer, Uhum. né? E aí, o que o mindfulness propõe? Então, peraí, vamos ter atenção no que está agora, no que está Uhum. acontecendo. É Foco. você tirar um pouco a atenção disso tudo. Porque como que eu vejo que funciona? A pessoa tem um pensamento e é como se ela alimentasse aquele pensamento. E é aquele efeito bola de neve, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e é como se a pessoa estivesse dentro daquilo, dentro do Uhum. furacão, vamos dizer assim, né? De pensamento, É, e isso e vai não. causando nela essas sensações no corpo de taquicardia e tudo que isso meio que é autorreforçador, né? Então ele entra Uhum. num ciclo ali que ela tem um pensamento e aí com tudo que ela está sentindo isso reforça esse pensamento que vai piorando, vai piorando. E aí essa prática de mindfulness, de atenção plena, é como se tirasse de dentro desse furacão que você está. Você Uhum. passa a aprender a observar aquilo e ver o que é válido nesse pensamento, o Uhum. que não é válido nesse pensamento, né? A pessoa passa a ter condições de olhar para aquilo e falar assim, opa, peraí, Uhum. será que isso aqui que eu estou pensando tem validade? Será que é assim mesmo? Será que toda vez que alguém me ligar para me dar uma notícia ruim, quantas vezes Uhum. aconteceu na minha vida, né? Exatamente, a gente chama isso até a metacognição. O que que é isso, esse termo, gente? É só você entender o que está acontecendo com você, né? E essa metacognição, por exemplo, é ver assim, pensamentos são pensamentos. Pensamentos são versões que eu estou dando de um evento. Eu estou agora, nesse momento, pensando, perdendo minha atenção aqui e pensando no futuro e tentando prever o que, que vai acontecer e eu fico fixa naquilo, né? E aí o mindfulness é isso, é uma observação. Peraí, eu estou tendo pensamentos de previsão do futuro, né? Calma aí, não precisa se julgar, não tenha uma atitude de bondade e generosidade consigo, perceba e deixe ir. Não colhe. Eu falo que o problema, a questão dos pensamentos, que o pessoal sofre muito com toque, é que não é o pensamento, e sim o que a gente julga por detrás dele. Já viu? Que tipo de Uhum. pessoa pensa isso? Quando é no toque, quando são pensamentos muito desagradáveis, ou na ansiedade generalizada. Você pensa no futuro e você olha para o futuro e fala assim, você não tem nem... É como se você não tivesse esse discernimento que é um pensamento sobre o futuro. Meu Deus, isso vai acontecer. A sensação do seu organismo, a visão, é que isso vai. Isso retroalimenta o sistema de alerta, sabe? Eu falo que você vai ficando cada vez mais forte
em estar preocupado. Exato. E já chamando uma coisa atenção, gente. Quem está passando, quanto maior o tempo que a pessoa está vivendo, passando por um transtorno de ansiedade sem o tratamento, é mais desafiador. É como se nosso cérebro fosse ficando mais forte nisso. Por que eu estou falando? Para você, quem está passando, que né, tá assim, não, eu acho que eu estou passando por um transtorno ansioso. Tudo bem, faz parte, 30%, ou seja, né, nós vamos passar por isso, ainda mais vivendo momentos de estresse. Busca ajuda, porque quanto menos o tempo quanto mais rápido você busca ajuda, ou seja, menos tempo você está exposto a essa ansiedade, menos desafiador vai ser o tratamento. Não que os quadros mais longos, né, não seja possível, claro que é. Mas quanto mais cedo, melhor. A gente vai É, ativando outras vias, né? Como se fosse a gente vai acalmando um pouco a via do estresse e ativando vias da calma, da atenção plena. Quanto antes você começa, você vai evitar maiores É, problemas, né? Igual o acúmulo de coisas vai trazer, vai vai mudar. ter um aumento nisso, né? Então, quanto É, antes você começa a olhar para isso, aprender a lidar com isso, vai ser mais fácil você lidar, né? De passar por isso, né? é. Não, com certeza. E muitos pacientes do consultório chegam normalmente mais deprimidos, e quando a gente foi ver, estava com um quadro de ansiedade de longa data. E acaba que o tratamento a gente vai fazendo os dois, com mudança de estilo de vida também, né, que é fundamental. E aí a pessoa fala assim, puxa vida, melhorou demais. Por que eu não busquei ajuda antes? Eu falo que é Exato. fantástico tratar a ansiedade porque a gente é rápido até o resultado. E quando a Uhum. pessoa se engaja na mudança do estilo de vida também, a gente, sabe, a gente só vê mais resultado, mais melhora, mais qualidade de vida. E ainda sobre isso, assim, o que mais você acha Hum, que são coisas que a pessoa pode colocar, passar a fazer como hábito de vida e que você acredita que traga benefício, assim, além igual nós conversamos sobre mindfulness e tal, mas o que é, mais que você é, acha que é é, viável a pessoa fazer, que é bom para a pessoa fazer isso? vamos pegar primeiro no campo da prevenção, que é e a atividade física vai para os dois. Mas, primeiro, prevenção. Atividade física. A ciência mostrou, aí agora tratamento, que práticas de 3 vezes na semana, uma atividade aeróbica, 30 minutos, por 4 meses, tem a função, exerce a mesma eficácia de que você está usando um medicamento para ansiedade. E aí que é todo mundo assim, eu sou muito defensor de atividade física, porque você prevenir. Existe um remédio, eu brinco com os meus pacientes, assim, gente, esse remédio vai melhorar seu sono, vai prevenir quadros, né, transtornos ansiosos, esse vai prevenir e tratar também transtornos depressivos, vai reduzir compulsão alimentar, esse remédio vai fazer com que você se sinta bem com você, vai promover uma sensação de bem-estar, vai te emagrecer, aumentar o prazer no sexo. Gente, que remédio é esse? Eu quero. Eu falei, exato, eu também quero. E aí, qual que é? Atividade física regular, aeróbica. 4 vezes, eu falo 3, mas eu quero 4, eu quero 30 minutos. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para o adulto são 150 minutos. Dá 30 minutos, 150 minutos por semana. 30 minutos. 5 vezes na semana. E quem coloca, e eu falo, e eu ainda estimulo, escolha uma atividade que você gosta. Então, se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Então, e aí isso tem uma resposta, a gente fala que alguns circuitos do nosso cérebro que estão associados à preocupação, à culpa, ao estresse, a atividade física, ela diminuísse um pouco e ativasse áreas de calma, de bem-estar. Então,
Gente, sedentarismo não só faz mal para o corpo, faz muito mal para nosso emocional. E dá para E, essa fazer, não? e a Eu questão, por falo, exemplo, da atividade física, é que a gente precisa entender. Assim como o quadro ansioso é autorreforçador, esses outros hábitos nossos positivos, como atividade física, mas também são reforçadores. uhum, Porque a pessoa começa a fazer, muita gente, por exemplo, a gente vê muito isso, assim, a pessoa começa a fazer uma determinada atividade física e fica viciada naquilo. aham, Porque a série de benefícios que ela vai colhendo ao praticar aquilo de maneira habitual é tão grande que isso também é autorreforçador. Então é como se quebrasse um ciclo aqui, é, né, que não é positivo, de depressão, de ansiedade, de angústia, e uhum. várias coisas que você Isolamento, quebra aquilo e está criando um novo que também é autorreforçador. do Aquilo também te bem-estar. ajuda, exato, aquilo também te move, porque vai lidar com várias questões de autoestima, né? De É, superação, tem várias coisas, vários é. benefícios que traz a pessoa, né? Além dos benefícios químicos, né? Dopamina, endorfina. Né? Então, assim, é, às vezes parece difícil no começo, mas é uma coisa que com o tempo também é autorreforçador e também É, te tira de um ciclo ruim para um ciclo melhor, né? Ele é autorreforçador, então, ou seja, você vai conseguir mantê-lo também depois de determinada maneira, vai fazer parte do seu cotidiano. do seu hábito. E aí coloca, né? Ela vê quais são os horários, olha a sua rotina. E fala assim, não, agora vai ter. Nesses horários eu vou me esforçar, vou me empenhar para comprometer, né? E eu falo que às vezes a gente, o começo, a mudança de hábito, vai de leve. Começa 30 minutos, 3 vezes na semana, 20 minutos. Sempre fazer é muito melhor, nem mesmo seja pouquinho, do que não fazer. Exato. É importante a constância. É. E Constância que vai trazer as mudanças, né? exatamente. Então, ó, gente, já anota aí duas coisas. Práticas de mindfulness, tragam para a sua vida 15 minutos, 10, 15 minutos por dia. Tem muito vídeo no YouTube, mindfulness para iniciante, tem muito aplicativo, Headspace que eu indico. E eu já peguei um livro aqui que eu super indico, que é isso aqui, ó. Vou colocar, que é o Atenção Plena, que ele coloca um programa de 8 semanas, sabe? E aí, esse livro é famoso, muito legal. E eu falo que eu comecei. Como é que foi minha trajetória no Mindfulness? Comecei a ler sobre Mindfulness, fiquei encantada, porque essa postura de não julgamento, de aceitação de si, sabe? E de trazer nosso foco para o presente, de entender os pensamentos como pensamentos, e a gente sofre tanto com pensamentos de julgamento sobre si, pensamentos de previsão do futuro, do que pode acontecer, julgando que isso vai acontecer, pensamentos invasores no toque, sabe? Então, a prática, eu falo que daqui a pouco o mindfulness vai ser uma coisa que vai estar no colégio, porque a gente precisa acalmar nossa mente. Enquanto que a tecnologia reforça a inquietude, o mindfulness reforça a quietude. E inquietude é estresse, é ansiedade. E aí, sabe, o que é que. E aí a ciência provou. O que a gente está falando, viu, gente? Atividade física, mindfulness, é, é respaldo científico, tá? As pesquisas estão mostrando. A gente tem todo, assim, a gente tem 1000 protocolos, 1000 guidelines que mostram sobre como tratar e a prevenção. E um dos grandes pesquisadores sobre o bem-estar, ele falou que existe duas coisas, dois fatores elementares para o bem-estar: atenção plena e atividade física. Que sem isso a gente não vai encontrar calma. E Exato. é fácil? Não. Nem que é simples, é. Mudar um hábito assim é desafiador? É. Mas, poxa vida, o que a gente mais quer na vida? Quando a gente sai perguntando, né? Fala assim, Lois, o que você mais quer? E eu respondo, ser Exato. feliz. Tá bem Exato. comigo. Aí eu te falo, então faz isso, Lúcio. Vai para atenção plena. Vai para atividade física. E tem mais coisinhas, né? Aí você fala assim, preguiça.
A gente tem um certo comportamento de querer que tudo fique bem, mas aí quando a É, gente para pensar, a gente não faz tudo exatamente como deveria ser feito, né? é, E a gente exatamente. quer, e são coisas muito simples que a gente tá, uma coisa que eu acho que sempre, todo mundo sempre soube disso, assim. É, é, Exercício físico faz bem, e tudo mais, mas eu acho que por causa dessas mudanças que foram tendo ao longo dos anos, da nossa vida, tecnologia, se for pensar, o celular desse jeito que a gente tem hoje, com essa informação, não tem tantos anos assim, né? Vamos pôr, sei lá, 10 anos, é, né? E, então são mudanças que a gente está aprendendo a se adaptar mesmo. E as coisas são coisas que a gente já conhece mesmo, né? A gente só aham. precisa aprender a colocar em prática isso mesmo, né? É. E às vezes a gente fala assim que é mudar o estilo de vida, a gente fica esperando, eu falo que o desejo, assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu senti a vontade. E às vezes, como o nosso cérebro ele tem uma tendência a manter o que a gente já está acostumado. Então, minha outra dica, assim, faz mesmo que seja sem vontade, dá um empurrãozinho, sabe? Começa. E aí depois que feito, você falou, vai ter o recurso, né, aquele do autorreforçador. Exato. Depois, quando você começa a colher os benefícios, É, vai andar sozinho, né? é. Isso vai acontecer. E aí a gente já puxando, eu queria outra. A ciência mostrou que duas outras coisas, aí eu tô falando de respaldo científico, previne a ansiedade e trata a ansiedade. É yoga e tai chi. Olha que legal. Com a ciência falando, isso abaixa a ansiedade. Outra coisa, a acupuntura. Tá tendo, acho que, muito vídeo, dá pra gente começar. Fiz semana passada uma aula de yoga online, tá tendo muita coisa. E quem é praticante de yoga, se tem alguém aqui, sabe o benefício, né? Aí, ó, Tachi é maravilhoso. Que bom, Mariana. Continue, viu? Não larga, não. Então, pessoal, a gente está dando outro recurso para a gente baixar a ansiedade, para ter mais qualidade de vida. Yoga, tai chi. Acabou o isolamento, deu para fazer acupuntura? Acupuntura. A acupuntura ajuda dor crônica também. E a ciência falou, sim, é tratamento, é um dos tratamentos. Aí agora vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. No transtorno ansioso, é a melhor forma de tratamento, gente. Ou seja, fazer terapia. E aí a ciência falou, eu estou falando por meio de pesquisa, o que é que trata, o que é que tem de melhor, né? O que é que tem de melhor no tratamento dos quadros ansiosos? Terapia cognitivo-comportamental. Nos quadros leves a moderados, a gente usa os recursos não medicamentosos. Nos quadros graves, talvez aí seja necessário um empurrãozinho com uma medicação associada à terapia. Eu acho interessante você abordar essa questão da medicação, porque você vê isso no consultório, eu também vejo, a resistência que as pessoas têm muitas vezes à medicação, que é necessária, né? Eu É, sempre converso com a pessoa o seguinte, olha, uma coisa precisa da outra. Porque uhum, a gente entende que são mudanças no comportamento da pessoa, são mudanças que a gente sim, vai fazer através da terapia cognitivo-comportamental, que vão trazer essas novas habilidades para a pessoa sim, lidar com isso, né? E para é, fazer essas mudanças que são necessárias. Porém, em alguns casos, para ela conseguir isso, ela precisa da medicação, uhum, né? A uhum, medicação é como se fosse dar uma energia necessária para ela conseguir colocar essas coisas em prática. Eu queria que você exato. falasse um pouco mais dessa questão mesmo da medicação, assim, como que ela vai atuar, porque a gente precisa conscientizar as pessoas que em alguns casos, é necessária a medicação. É, E tem muito preconceito em volta da medicação psiquiátrica, né? verdade. As pessoas acham que vão ficar dopadas, acham que vão ficar viciadas, né? E aí não fazem o uso da medicação. Acho que, primeiro, antes disso, tem muito preconceito com a própria terapia. A pessoa Exato. acha que vai chegar lá, vai sentar no psicólogo, no psiquiatra, e aí
Deixa eu só mostrar aqui o nome do livro. Alguém, gente, coloca aí, Mar. Eu vou colocar, vou publicar. É Atenção Plena Mindfulness, do Mark Williams. Aí, ó, o pessoal, Mariana tá escrevendo. E aí, da terapia, o pessoal acha que vai chegar e que vai ficar avaliando, culpando os pais, que vai ficar preso lá no passado, que vai ficar deitado lá no divã e que não vai ter o resultado, né? E aí a gente, né, tem assim, né? Acho que o preconceito com a terapia existe também. E pelo amor de Deus, gente, a ciência, né, evoluímos tanto. Tem linhas de terapia, sim, que focam nas experiências infantis. Mas, para a ansiedade, é focar nos pensamentos, emoções, comportamentos. Nossos pensamentos geram emoções e que geram comportamentos. E a gente quebrar esse ciclo e entender esse funcionamento, né, é fundamental. Então, a terapia, eu faço, ó, você vê quantos anos eu comecei com 22 anos, fiz só 5 anos, aí foi uma linha mais psicanalítica um pouco, mas foi fundamental na minha vida, fez toda a diferença. E depois dos 30 eu voltei para a linha da TCC. Eu falo que estou ainda, faço, né? Mas foi maravilhoso na minha vida, muda tudo, sabe? Então, primeiro, percam preconceito com terapia. Busquem ajuda. Na ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro, é o que tem de melhor de tratamento. Em alguns casos, a gente precisa associar a medicação. Quando são, Natália, esses casos? Eu falo que, primeiro, quando se tentou, normalmente, o quadro é leve a moderado, e a pessoa não é tão longo também, e a pessoa tentou, já fez mindfulness, atividade física, terapia, e não sente o resultado. Aí, claro que a medicação é um dos pontos que eu uso na escolha. Falo assim, então já tô há 4 meses na terapia, na linha terapia, na cognitivo-comportamental, faço atividade física, faço mindfulness, e eu não consigo, né, como se esse sistema do estresse estivesse ainda mega acionado. É como se fosse o alarme de perigo tá lá ainda. Aí a medicação eu falo que né, dá um grande empurrãozinho. Um grande empurrãozinho, um grande empurrão. E em relação às medicações, as principais medicações para ansiedade são os antidepressivos. Por quê? Eles aumentam a serotonina, que é um dos neurotransmissores que estão mais associados à calma, sabe? E normalmente aumenta a serotonina muito no mecanismo da amígdala, que é uma área cerebral que está muito hiperestimulada. Mas não é só na amígdala não, tá, gente? É complexo, isso eu acho que vale outra aula. Mas o que eu quero passar aqui para deixar claro para vocês, que essas medicações, os antidepressivos não viciam, não deixam a pessoa abobada. Existem 2 classes, na verdade, dos medicamentos. Eu gosto de falar também. Tem os tarja-pretas, o que todo mundo fala assim, ai meu Deus, que são os do clonazepam, que são medicações de alívio, que eu falo que são, as medicações são a dipirona da psiquiatria. Quando que a gente usa? A pessoa chega lá muito ansiosa, um nível de sofrimento alto e no começo do tratamento. Por quê? Até o antidepressivo fazer efeito e começar a reduzir o nível de ansiedade, normalmente são 3 semanas. 4 semanas. E a ansiedade pode até aumentar um pouquinho com a entrada do antidepressivo, levemente, para depois cair. Faz assim, ó, ou não aumenta a ansiedade, ou aumenta um pouquinho para depois cair. E se a pessoa já está com um nível de ansiedade alto e não está dormindo, por exemplo, associar uma medicação de alívio, um clonazepam, um frontal, um lorazepam, pontualmente, no começo do tratamento, não há problema algum. E a gente suspende para 1 mês, normalmente. É uma situação mais específica. Mas a principal medicação é o antidepressivo. São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou tem os... que é o quê? Bloqueia a serotonina. Como se fosse a gente tem uma vassoura, falar de um jeito bem tranquilo, que limpa a serotonina entre uma fenda entre um neurônio e outro. Aí a gente vai lá e segura essa vassoura. E aí o que acontece? Começa a acumular
A serotonina na fenda. E a serotonina é um dos neurotransmissores que fazem acalmar, reduzir a ansiedade. Agora, medicação para ansiedade sozinha, eu fico muito brava com os pacientes, eu pego muito no pé, porque eu não concordo. Eu concordo com o tratamento multidisciplinar. Os efeitos colaterais, Fernanda, normalmente são no começo do tratamento. Às vezes, algumas pessoas, tanto eu busco fazer uma coisa, tentar mais devagar a dose, fazer uma coisa, começar com doses bem baixinhas e indo aumentando devagarzinho, para a pessoa não sentir esses efeitos colaterais. Quanto deixar claro que os efeitos colaterais, que são boca seca, tremor, enjoo, né? Algumas pessoas têm, outras não têm. E 90% deles aparecem no primeiro mês, nas primeiras semanas. Ou seja, as primeiras semanas do tratamento são mais desagradáveis. Por quê? A medicação ainda não fez efeito, não caiu, né, o nível de ansiedade, e a pessoa pode ter esse desconforto do efeito colateral. E claro que, se o efeito colateral for a pessoa não tolerar, ou seja, não tiver, ou seja, for um efeito colateral forte, entrar em contato comigo, com outro médico, ou quem tá, né, e conversar com o médico. Resumindo, esclarecendo, o efeito colateral em 90% das vezes some no final do primeiro mês. Tende a ser leve a moderado, tá mais comum enjoo, esse tremor, boca seca. E até às vezes passa um remédio para enjoo, se for o caso, um pouquinho de insônia, tá? E desaparece. Porque as pessoas ficam muito resistentes, né? Desaparece. E tem gente que não tem nada. E eu normalmente uso as doses baixinhas, vou fazendo isso devagar. A maior parte fala assim, não tive nada. E eu sempre falo, né? Na consulta, explico, porque às vezes a pessoa fica assim, não entende, né? Aí fica, gente, tá aumentando, piorou, meu Deus, estranho, agora acabou. Aí isso não tá resolvendo. A pessoa acha que é uma resposta imediata, né? Que é normalmente tomar o remédio e ter uma melhora. Né? O antidepressivo funciona assim, é um mês, tá mais ou menos. Para funcionar. E eu explico também. Lembra disso, gente. A medicação antidepressiva é a principal medicação, é melhor. A gente usa nos quadros mais graves, mais persistentes. E demora em torno de 3 a 4 semanas para você sentir o alívio da ansiedade. Ou seja, desse sistema de medo e de preocupação que está hiperacionado. E eu ia falar que a Carla... pessoas saber disso também, desse tempo, né, que demora para a medicação começar a ter agir mesmo na pessoa, né? Porque às vezes a pessoa começa a tomar um remédio e já fica ansiosa, né? Querendo resposta. Então é interessante isso. Uma melhora. E por isso que por isso que eu uso, né, comum, avalie cada pessoa de um jeito, né? A gente avalia, às vezes a gente tem que usar uma medicação de alívio no começo do tratamento. A questão do uso dos clonazepam, Rivotril, é porque não é um uso certo, não é um uso, a gente normalmente é um uso no primeiro, no segundo mês e suspende, às vezes por 15 dias, na primeira semana. Quando ele é usado com essa indicação, ele é sensacional, porque ele dá um alívio até a medicação que realmente de escolha fazer efeito, sabe? E é isso. Outra coisa que eu acho que eu tirei as dúvidas, né, de vocês. Quem ficar mais dúvida em relação à medicação, né, né, pode me perguntar também depois da live, para também a gente não ficar muito presa em remédio. Acho que deu para entender mais ou menos a ideia da necessidade de quando usar a medicação, né? Tem uma questão que eu queria comentar, que você falou, essa questão do tratamento multidisciplinar. Como que isso tem que agir em parceria, né? Porque que a gente precisa entender. De nada vai adiantar essa pessoa fazer o uso da medicação, mas ela não conseguir mudar essas contingências que estão em volta dela, né? A maneira dela de lidar com tudo isso precisa ser mudada para que, com a ajuda do remédio, ela possa ter bem-estar, né? Então, de nada adianta eu só fazer só uma coisa e, por exemplo, no caso que alguns casos que ela precisa de medicação para auxílio, eu faço uso da medicação, que ela faça acompanhamento com o psiquiatra, mas que ela faça terapia também, né?
Por quê? E Porque ela precisa aprender também a lidar com essas contingências, com tudo isso que tem em volta dela, né? Ela precisa aprender a melhorar a maneira como ela lida com isso, e o remédio vai ser um auxílio para isso, né? Então, por isso que é multidisciplinar, né? Por isso que é tão exato, importante as duas coisas andarem juntas. exato. Eu falo que a terapia, a mudança no estilo de vida é o primeiro passo. A Uhum. medicação a gente usa se não está sendo suficiente. Ou se já é um quadro mais grave, que aí é junto, né? Mas se as pessoas chegarem que achar que vai tomar um remédio e que vai, né, que pronto, que vai, não é assim, né? É. Não é assim, gente. É porque a gente precisa entender que até para a pessoa chegar no ponto de ter que buscar um tratamento, não foi de um dia para o outro também. É um processo que vem É, acontecendo já há algum tempo, né? é. Então, eu preciso entender que tem um processo também para reverter isso tudo, né? Para ter essa mudança. Aham. E quanto mais rápido buscar ajuda, buscar para reverter isso, para reforçar esse outro eixo, é como você falou, existe um eixo do estresse, de uma ansiedade que não vai embora, de um sedentarismo, de uma culpabilidade, de estar, né? Isso é natural, isso é mecanismo de sobrevivência. A gente se culpar, não, faz parte. A gente olhar e falar assim, eu vou me empenhar no outro eixo, eu vou me conhecer, então eu vou para terapia, vou saber, porque esse processo de entender meus pensamentos, minhas emoções, me regularizar emocionalmente, mudança no estilo de vida, muitas vezes a gente não pode, a gente precisa estar com um profissional, deve estar. E no transtorno ansioso, de novo, terapia cognitivo comportamental é a primeira escolha. Ou seja, vão para terapia primeiro, né? Claro que, olha, eu estou num sofrimento enorme, minha vida paralisou. Aí, claro, né? Claro que vamos, então vamos fazer junto, mas nunca sozinho. E Exato. aqui, e aqui perguntaram dos homeopáticos. O homeopático não tem evidência científica, sabe? Ao contrário das práticas de mindfulness, de terapia. O que tem, mostra que semana que vem, até vou estar, na sexta-feira, às 16 horas, eu vou estar com a Nutri, muito fera falando, porque a alimentação sim interfere. O intestino, ele produz serotonina. Então, o uso de probióticos tem evidência. Olha que legal. E o mais bacana, Nathan, é como que, olha só, como que são várias áreas da nossa vida, né? Com relação a hábitos que a gente precisa cuidar. É, Mindfulness, exercício físico, alimentação, é, é a soma de fatores mesmo, né? Que a gente precisa cuidar. é. Exatamente, ou seja, não é uma mudança no estilo de vida, né? E a gente aí, para fechar, Lois, a gente estava com agora restando 2 minutos. Fala aí, dá sua mensagem aí para a galera, o que que você quer reforçar. Bom, o que eu quero primeiro é agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder conversar com você. Foi ótimo, foi muito bacana. Espero que a gente possa repetir outras vezes. Agradecer todo mundo que nos prestigiou, que conversou, que mandou perguntas e participou, né? Aham, Dizer que quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser me procurar, pode mandar inbox também. No uhum. Instagram, não sei se fica aparecendo aí, eu não sou tão bom com redes sociais, mas eu acho que fica, né? Fica 24 Fica horas. aparecendo. Então, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, para a gente conversar a respeito. Eu atendo em Sete Lagoas, atendo em Belo Horizonte também. Então, eu estou à disposição aí para quem E precisar. E você está mais uma fazendo vez, atendimento obrigado. online? Tô. Tem algumas pessoas que eu já acompanhava, né? Então, por causa disso tudo que está acontecendo, eu tenho feito atendimento online. Não, beleza. Tá? Tô com 40 segundos. Daniela perguntou a questão da homeopatia. Daniela, eu tô falando no quadro do transtorno ansioso. E é o nível de evidência. É aquela, eu considero o nível de evidência aquela que é bem forte. Fala assim, isso aqui a pesquisa mostrou que dá resultado. Aí, entendeu? Aí eu tô falando no campo da ansiedade, viu? Não nos outros. E em relação à massagem, relaxamento, sim, né? Atividades relaxantes é uma outra forma de tratamento.
agradecer, gente. Foi o maior prazer estar fazendo a live com vocês. Dúvidas, mandem para nós, para a gente aqui no direct, tá? Estamos à disposição. Bom sabadão para todo mundo. Um beijo enorme.